Hora de falar sobre Bruma, atacante de 30 anos do Braga, que interessa ao Vasco da Gama. O otimismo todo dos últimos dias deu lugar à desesperança. Tudo porque na manhã dessa segunda-feira, o jornal Record de Portugal afirmou que o Bruma desistiu da operação com o Vasco. Importante contar que Vasco e Braga já trocavam minutas de contrato com a autorização, obviamente, do atleta. Não consegui confirmar na manhã dessa segunda-feira se houve de fato alguma reviravolta, se o Bruma desistiu do acordo. O Vasco da Gama não se posicionou até agora. Importante dizer ainda que o Bruma chegou a seguir várias pessoas ligadas ao Vasco e do Vasco nas redes sociais, o que demonstra que de fato existiam conversas. O Braga, inclusive, foi buscar um substituto por Bruma, com negociações avançadas com o Nuno Pereira do Casa Pia. Então, estamos tentando apurar e aguardar por mais novidades relacionadas a esse assunto. O Bruma seria a grande cereja do bolo do Vasco. Só para completar, em relação ao Cruz Maltino, a expectativa em relação ao Rony não é real. Não é justa. Conversei com uma das pessoas do staff do Rony e essa pessoa assegurou que não há negociação com o Cruz Maltino. Notícia que também interessa ao torcedor vascaíno, isso porque o Wesley chegaria ao América para substituir Brian Rodrigues, atacante uruguaio que era o plano A do Vasco. O Cruz Maltino chegou a oferecer 7 milhões de dólares para fechar o negócio. O América concordou com essa operação, mas condicionou a saída do Brian Rodrigues à metade do ano. Se o Wesley for confirmado agora, a tendência é que aumente a chance de o Brian Rodrigues ser negociado. Benfica atravessa o Vasco e encaminha a contratação de Bruma. Atacante português aceitou proposta de clube de Portugal. Vasco nesta segunda-feira sobre o acerto com o Benfica. Até o início da manhã, a direção vascaína ainda não havia tido resposta desde a última atualização e tinha esperanças na contratação do atacante. A notícia do acordo entre Bruma e Benfica foi publicada primeiramente pelo jornal Record, de Portugal, e confirmada pelo Vasco Notícias. O Vasco aceitou as condições apresentadas pelo Clube de Portugal no fim da sexta-feira, ajustou valores, metas e formalizou a proposta para a compra em definitivo do jogador da seleção portuguesa. A diretoria vascaína esperava uma sinalização positiva por parte do Braga para dar o negócio como fechado. O Vasco entende que o fracasso da negociação não se deu por questões financeiras. O montante oferecido pelo Benfica foi o mesmo que a direção vascaína ofereceu ao Braga. A direção propôs pagar 6 milhões de euros, aproximadamente 35,1 milhões de reais, pela aquisição de Bruma, e a negociação incluía metas coletivas e individuais que podiam subir esse valor, como classificação para Libertadores. Foram outros nomes que o Vasco negociou, mas não houve sucesso.